Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral desta sexta-feira, 16 de agosto de 2024, início da campanha eleitoral oficial de 2024, candidato na rua pedindo voto, candidato nas redes sociais pedindo voto a partir de hoje. Rádio e televisão, naquele horário gratuito, que não é tão gratuito assim, só a partir do dia 30. Quem começa analisando isso com você nesse bloco é o Roberto Mohamed. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Acho que vai ser o primeiro opinião novo nos moldes antigos de a gente fazer só nós dois. Essa campanha eleitoral vai apresentar, Paulo, na minha opinião, problemas que a gente nunca teve nesta escala. Eu vou explicar por quê. Embora na eleição presidencial as redes sociais foram usadas de uma maneira maciça, e a gente nunca chegou a um ponto como agora, porque havia uma concentração de atenções naquelas eleições em relação à presidência da República. Até as eleições de governos estaduais ficaram secundárias, porque havia um foco enorme dirigido para a eleição presidencial. E as próprias redes sociais foram ocupadas por aquela disputa. Dessa vez é diferente. A eleição para vereador, e isso eu ouvi sempre de políticos mais velhos, é a eleição mais difícil que existe. É mais fácil você se eleger deputado federal ou deputado estadual do que vereador. E por que isso? Porque na eleição para vereador, tudo é muito próximo e circunscrito à cidade onde você está. Quando você acha que pode, e aí há algumas contas erradas que a gente está assistindo, você acha que vai contar com determinados votos, mas aí aquele eleitor que poderia ser um puxador de votos para você, tem um cunhado candidato, tem um primo candidato, tem um vizinho candidato, que ele não pode deixar de votar, mesmo sabendo que ele não tem a menor chance. Existem os candidatos que, digamos assim, entram para atrapalhar, porque na verdade são usados pelos candidatos majoritários dos partidos para poder fazer voto, é o chamado rabo de chapa. Então é uma eleição muito difícil. E há uma coisa aí que eu acho que a gente tem que refletir. Muita gente entra nas eleições, por exemplo, há uma profusão, e a gente viu isso na eleição de São Paulo para prefeito, há uma profusão de influencers, coisa que virou profissão. Eu acho engraçado quando eu vou olhar o Instagram de alguém, criador de conteúdo, profissão, criador de conteúdo digital. O que é criador de conteúdo digital? Aí você vai olhar, só tem foto de bunda. É isso que é conteúdo digital? Mas influenciadores, aqueles que fazem jabá, que recebem pizza de graça e recomendam a pizzaria, mesmo que ela seja péssima e coisas assim, e as pessoas se deixam levar por esse tipo de coisa, acham o seguinte: eu tenho 150 mil seguidores. Eu vou estourar a boca do balão. Vou ter 50 mil votos para vereador. Está errado. Não é esta conta que se faz. Nós conhecemos um candidato que ele fez a seguinte conta, no tempo do Facebook. Ele tinha 3 perfis, cada um com 5 mil amigos. Lógico, ele esqueceu que muito era repetido, mas digamos ele tinha 10 mil pessoas no Facebook. Ele achou que ia entrar para vereador, esse candidato teve 600 votos, 500 votos, quer dizer, não é essa conta que se faz. Até porque eu tenho certeza que se você olhar o seu Facebook ou o seu Instagram, você vai ver que você não conhece 10% das pessoas que te seguem ou que você segue. Conhecer pessoalmente. Você pode admirar trabalho ou coisa assim, mas não quer dizer necessariamente que você tem um grau de relação que leva essa pessoa a votar em você. Eu acho que é uma conta perigosa que essas pessoas fazem. De não entenderem que alguém pode seguir você por causa da roupa, por causa de uma indicação de bar, de restaurante, mas não vai querer você representando ela na Câmara. Tudo bem, que pode até ser melhor que as porcarias que a gente tem na Câmara, que a gente tem na Assembleia Legislativa ou que a gente tem na Câmara Federal. Que a gente vai poder falar aqui, inclusive, o que virou a Câmara Federal desde o meio do governo Bolsonaro. Mas é muito espantoso que, por exemplo, não me surpreendeu, Paulo, a figura do Pablo Marçal no debate em São Paulo. Agora, tem um aspecto muito interessante na participação que começou, nos debates da Prefeitura de São Paulo,
que tem essa maneira de comunicar atual, do recorte na rede social, da lacração, da coisa premeditada para ter uma imagem de 5 segundos, vou te exorcizar com uma carteira de trabalho, que é a do Pablo Marçal. E tem a maneira tradicional, consolidada de televisão, que é representada pelo Datena, que parece completamente perdido nessa campanha, né? Eu fiquei espantado. Eu pensei que o Datena ia dar um show. Então, é uma maneira de comunicar e outra, né? Completamente diferente. Eu acho que o Datena, se ele tivesse sido candidato a 2 eleições passadas, talvez ele tivesse alguma chance no estilo dele. No estilo atual, essa história do recorte, de coisa curta, que, por exemplo, eu estou aprendendo aos poucos aqui na TV, depois que a gente começou a trabalhar o Opinião nas redes sociais, essa regra de respostas curtas para que você possa fazer os cortes, jogar. Você vive em função disso. Então, é muito interessante que, por exemplo, o Pablo Marçal se deu bem, na minha opinião, por 2 motivos, Paulo. Primeiro, ele é politicamente incorreto. E ele, como influenciador digital, se baseia justamente nisso, nesse Agora, comportamento. tem um perigo também, tem um risco. O Ministério Público abriu investigação contra ele por informação falsa, naquele negócio de consumo de cocaína contra o Boulos. Mas a forma como ele fez foi assintosa, justamente porque ele não está nem aí. Você não pode impor esse tipo de acusação a alguém. Mas há uma questão aí no Pablo Marçal que a gente tem que entender, porque quando a gente trouxer isso aqui para a nossa região, a gente vai conseguir fazer um paralelo. Pablo Marçal, ele tira voto do Ricardo Nunes. Ele não tira voto do Boulos. Por mais que ele tenha atacado o Boulos, tudo foi com a ideia de que, para mostrar para o eleitor do Ricardo Nunes, que o melhor cara para enfrentar o Boulos é ele e não o Ricardo Nunes. Ele tenta captar para ele a rejeição do Boulos. Exatamente. Né? O que ele faz? O Pablo Marçal quer... Ele dividiu a campanha dele em 2 etapas. O Ricardo Nunes não. O Ricardo Nunes, desde o início, trabalha numa etapa só, que é tentar liquidar a fatura no primeiro turno. Até porque os outros candidatos, tanto o Datena como a Tabata, foi uma decepção para mim. Eu achava que ela ia crescer muito no debate e ela se comportou de uma forma ingênua. Mas no primeiro debate ela conseguiu desestabilizar o Pablo Marçal, né? Não acho que chegou a tal ponto. Ele mas descompensou, ela foi né? muito ingênua em algumas coisas. Embora ainda acho que ela e o Kim Kataguiri são as 2 grandes revelações da política, principalmente em São Paulo. Mas o Datena me decepcionou e o Datena vai tender a encolher. O Datena não ia tirar voto do Boulos também. É engraçado como o espectro ideológico coloca 3 candidatos disputando do centro para a direita, que é o caso do Datena. O Boulos está sozinho na esquerda. Com a Tabata. A Tabata é centro-esquerda, a Tabata está longe de ser radical, mas ela não morde tanto o Boulos. Então é engraçado como você tem pela primeira vez, porque sempre se brincou no seguinte, a esquerda se divide, a direita se une. Pela primeira vez eu estou vendo a direita se mordendo e se dividindo e a esquerda unida em torno de um candidato só. E principalmente essa disputa, ela se deve ao seguinte fator: o candidato colocado mais à direita, que for para o segundo turno, automaticamente é favorito, seja ele quem for, se for o Marçal, porque a rejeição ao Boulos, com aquela coisa de invasão de propriedade, é muito grande, né? Paulo, não é só isso. Nós conversamos aqui, você lembra disso, na campanha de 2022, o erro estratégico que o PT cometeu ao impor o nome do Haddad como candidato a governador, se baseando exclusivamente nas pesquisas de primeiro turno. E a gente explicou aqui depois por quê. O Márcio França, que era o outro candidato e que tem um espectro de centro-esquerda para a esquerda, no primeiro turno estava abaixo do Haddad. Os eleitores, num eventual acordo, porque no segundo turno todas as pesquisas mostravam que o Haddad perdia para todo mundo, inclusive para o Márcio.
O eleitor do Haddad não teria opção de votar no Tarcísio, no Rodrigo, ele iria migrar para o Márcio. Se não 100%, 90% dos eleitores do Haddad migrariam para o Márcio. O que ia acontecer? O Márcio iria para o segundo turno. Só que no segundo turno, uma boa parte dos eleitores do próprio Rodrigo migrariam para o Márcio. Porque o Márcio não tem essa imagem de extrema esquerda, de PT, é próximo, mas não era o cara que iria personificar esse tipo de coisa. O Márcio trafega do centro para a esquerda. E é lógico que o eleitor do Rodrigo, que não tinha candidato a presidente, porque o PSDB errou apostando nessa não vinculação à polarização, uma parte dele iria para o Tarcísio, mas uma parte dele viria tranquilamente para o Márcio. O Márcio não era PT. Esse cálculo errado do PT, que prefere morrer abraçado, afogado, do que abrir mão muitas vezes de cabeça de chapa, e pela primeira vez nessa eleição não está fazendo isso, está sendo inteligente, é que acabou provocando essa derrota e entregar São Paulo com uma chance real de ter ganho São Paulo. Desta vez é a mesma coisa. Porque o PT precisa entender o seguinte, embora na capital de São Paulo, é muito curioso isso, talvez um candidato do PT tivesse mais sorte. O Lula ganhou o segundo turno lá. Por quê? Na capital, o PT é forte. O PT já elegeu Erundina, Marta, Haddad. É uma tradição. A capital não tem rejeição ao PT. A capital tem uma periferia muito grande. Exato, né? Mas tem rejeição ao Boulos. É curioso no Brasil, uma vez eu ouvi isso de um amigo que é candidato a vereador, mas não posso falar o nome dele aqui, dentro das regras novas, que ele dizia que o Brasil é um país muito curioso, que pobre é de direita. E é verdade. Tem pobre de direita. O pessoal não gosta do Boulos porque não gosta de invasão. Mesmo quem mora em comunidade não gosta de invasão, porque o brasileiro tem, isso é herança portuguesa, o brasileiro tem um apego à questão do direito de propriedade. E o Boulos tem essa imagem muito forte, né? E é uma imagem forte, e o Boulos tem uma questão aí que o Pablo Marçal quis explorar com aquela história da carteira. Todo mundo sabe, o Boulos não é um cara do povo. Boulos é classe média alta. Boulos estudou, Boulos teve ele não tem perfil de movimento de sem-teto. Ele é liderança que usa o movimento do sem-teto e foi aí que ele apareceu. Essa coisa oportunista é que incomoda. Eu acho que a rejeição maior não vem pelo fato da invasão, mas pelo fato de que a imagem dele colada à questão da invasão, e um cara que é bem nascido, pega mal e ele nunca conseguiu justificar isso. E vai pegar muito mais mal ainda, porque ele não está conseguindo explicar o voto dele como relator no caso do Janones. Foi ridículo e ele tenta explicar sempre de maneira, no mínimo, menosprezando a inteligência de quem está ouvindo. Opinião Litoral volta para o segundo bloco, a gente vai discutir a questão que está sendo decidida hoje no Supremo Tribunal Federal das emendas impositivas, das emendas PIX do Congresso. Tem um confronto aí com o Supremo e principalmente com o ministro Flávio Dino. Depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, que nesta sexta-feira discute uma decisão dessa manhã, já ainda não formalizada, mas já constituída, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a suspensão das emendas impositivas, emendas PIX, que tinha sido uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, já está sacramentada pelo Supremo. Paulo, não há dúvida de que nós vamos restabelecer a verdade, porque está havendo um jogo de cena. Inclusive tanto do Lira, com o voto do André Mendonça. Sim, mas está havendo um jogo de cena do Lira e do Pacheco. Por quê? Há 3 meses, o Dino já tinha avisado os dois de que iria suspender as emendas. Por quê? Porque a Carmen Lúcia, no ano passado, já tinha determinado que se estabelecessem regras de transparência em obediência aos princípios constitucionais que pregam a publicidade dos atos administrativos, e um que eu adoro, porque essa história de o que é imoral pode ser legal, isso não existe, porque tem o princípio da moralidade dos atos da administração pública na Constituição. Para mim, o princípio mais importante.
Além do princípio da publicidade dos atos administrativos e tal, o princípio da moralidade, ele é extremamente amplo. Essa história de é imoral, mas é legal, é papo furado. Porque a Constituição fala disso. E a Carmen Lúcia determinou claramente, enquanto não se souber quem está mandando dinheiro, para quê e quem vai usar e o TCU possa fiscalizar, eu vou acabar com as emendas. Ou seja, já estava avisado, eles não fizeram nada, porque esse é o maior trunfo do Lira para eleger seu sucessor. O Dino fez apenas o que ele tinha que fazer, e ele já avisou há 3 meses atrás. Se não fizerem, eu vou suspender. E suspendeu. Não houve invasão nenhuma de competência. Existe sim uma falta de vergonha na cara deste Congresso, que é o pior Congresso da nossa história. 90% dele é o que tem de mais podre, sujo e indecente que esse país já produziu em termos de políticos. É uma coisa vergonhosa. São senadores que não prestam, porque o cara ou não presta ou some. Né? Por exemplo, o astronauta pode ser um cara legal, mas o cara sumiu, está no espaço até hoje. Olhem o nível dos nossos senadores. Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha, vai para o plenário do Senado reclamar do Flávio Dino. Está defendendo emenda Pix? Ô, Flavinho, explica primeiro como é que você comprou uma casa de 6 milhões com uma loja da Copenhague. Não, mas a família Bolsonaro não tem corrupto. Então, estavam avisados. É o pior congresso que a gente teve. E o STF mantém a decisão do Dino, que não é mais monocrática. E é isso, Paulo, que quando o Congresso fica fazendo essa pressão, as decisões monocráticas também são conversadas entre eles. Não pense você que o Dino dá uma decisão dessa sem conversar com o Alexandre, com o Gilmar, com o Barroso. Lógico que ele não vai dar uma decisão que ele sabia que ia ter repercussão política sem ter conversado com os outros ministros. Isso é lógico. É assim que as coisas acontecem no STF. E não importa, vocês dizerem, mas o Cássio Nunes e o André são bolsonaristas, eles são ministros do STF. Depois da nomeação, meu amigo, não existe direita ou esquerda. O cara é ministro do STF, vitalício. Ele vai votar de acordo com a cabeça dele, seja lá o que for. Agora, você pega, por exemplo, o André Mendonça, que votou pela manutenção. É um ministro extremamente preparado, talvez um dos mais preparados, se não for o mais preparado de todos os ministros do Supremo, ao lado do próprio Alexandre de Moraes. Então não dá para questionar a capacidade técnica, como eu já disse, até em relação ao Dino. A capacidade técnica do Dino é incalculável. Agora, não vamos falar de que eles surpreenderam, invadiram competência, não invadiram nada. O Supremo está avisando o Congresso de que essas emendas são imorais, ilegais e inconstitucionais. Mas o Congresso se mantém por quê? Porque é um bando de ladrões que quer mandar dinheiro para uma prefeitura, contratar uma empreiteira carimbada para não fazer uma obra que nunca vai ficar pronta. É assim que funcionam as emendas PIX, Paulo. Você toca num ponto importante, né? Que é esse ponto que nem todo mundo percebe, que o ministro, antes de tomar uma decisão monocrática, ele convive com os outros, ele consulta os outros, inclusive para não passar o vexame, como já aconteceu, de uma decisão monocrática do Marco Aurélio Mello, né? Ser derrubada pelos outros 10. Marco Aurélio não conversava com ninguém. Ele teve uma decisão... Aí tem, quem conhece o Supremo, o Marco Aurélio foi o pior ministro do STF. Ele teve uma decisão derrubada pelos outros 10, uma decisão monocrática. O Marco Aurélio de Mello foi colocado lá, era um juiz medíocre do TRT do Rio de Janeiro, primo do Collor, e colocado lá. O que a Constituição, na minha opinião, já impedia, já naquela época, que ele fizesse isso, mas ele fez. As regras de nepotismo não estavam claras ainda, mas, na minha opinião, já contrariou o princípio da moralidade. São primos. E ele só foi ministro por conta disso. O Marco Aurélio era o ministro mais incoerente da corte durante toda a carreira dele. Você encontrava relatados por ele acórdãos a favor e contra o mesmo assunto. Ele não conversava com ninguém, Paulo. Por isso que ele era o ministro campeão de ter decisões dele revogadas pelo plenário. Todos os outros conversam entre si. Você não tem mais um clima de animosidade no Supremo Tribunal Federal. Coisas como a gente já teve entre o Gilmar e o
Barroso, o Gilmar e o Fachin. O próprio Gilmar foi meio que amansado. Você pode reparar nisso. Foi o primeiro a sair em defesa do Moraes, tema do nosso Exatamente. Próximo bloco. E o Gilmar ele deu uma declaração agora, há pouco tempo, que o presidencialismo precisa ser revisto. Ninguém entendeu muito, porque hoje se fala, nós temos um semi-parlamentarismo. Um parlamentarismo, e hoje no Brasil, eu afasto completamente a possibilidade de parlamentarismo, porque com esse Congresso, você vai colocar bandidos que foram eleitos por rincões para decidir. Olha o que eles fizeram com o dinheiro público. Isso não tem cabimento. Imagina o Congresso governar. Você imaginou? Eu vou agora fazer uma pergunta para você, telespectador. Arthur Lira, primeiro-ministro. Vocês já imaginaram isso? O pessoal da direita fala Lula ladrão. O Arthur Lira, primeiro-ministro, ia fazer o quê? Fazer o quê? Ciro Nogueira, primeiro-ministro. Imagina isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas opções, e eu acho que o Gilmar não se atentou a esse detalhe, ou talvez tenha sido o que motivou a declaração de que o presidencialismo brasileiro precisa ser repensado. Não sei se é esse o caso. Para que você tenha uma ideia, há muito tempo, eu ouço essa discussão há uns 30 anos, Paulo, que precisava restringir as medidas provisórias. Você lembra disso? E a gente discutia que, por exemplo, é um absurdo uma medida provisória de caráter tributário, porque não pode, porque a Constituição fala que é em questões emergenciais. Ou seja, por que no tributário não tinha sentido? Porque se tem o princípio da anualidade, ou seja, tem que ser no ano anterior publicada a decisão, ela nunca é urgente. Ela pode seguir o rito de projeto de lei. Então não tinha razão para a medida provisória, cansaram de fazer. Então, vamos pensar bem no que aconteceu naturalmente. Quantas medidas provisórias o Lula baixou desde que assumiu? Estamos falando de 1 ano e meio. E as que baixou ainda foram rejeitadas. Teve que até retirar. Teve que retirar. Então, caiu naturalmente. O fortalecimento do Congresso fez com que a medida provisória acabasse não sendo mais usada. Até o Pacheco devolveu, né? Então, hoje, E eu acho que está certo isso. Aliás, é o Pacheco que tem que devolver porque ele é o presidente do Congresso, né? Não da Câmara. Agora, o grande problema, e eu sempre vi o Pacheco com bons olhos, porque ele não é um político histriônico, ele é um cara comedido, um cara equilibrado, mas ele de vez em quando não vai da valsa dos outros. Essa parceria dele com o Lira incomoda. Agora, a questão das emendas, eu não consigo ver aprovação popular a isso, porque está na cara que elas são absolutamente provas e meios de corrupção. Eu tenho falado isso. Você, telespectador, você pode gostar do Dino, você pode odiar o Dino, mas nessa questão não tem como ficar contra ele, é a transparência. Como é que pode? Um deputado manda 1 milhão para uma cidade no interior, onde ele tem voto, e o que é pior, muitas vezes, um deputado do Ceará manda dinheiro para o Paraná. E esse momento é dramático para essas medidas, porque essas medidas têm um peso decisivo na eleição municipal de outubro. Exato. E agora, gente, nós estamos falando de 36 bilhões de reais. Vou repetir. 36 bilhões de reais. Se você somar isso com o fundo partidário e eleitoral de 6 bilhões, este Congresso some para si próprio com 42 bilhões de reais. Num país onde tem gente passando fome, num país onde você tem uma educação de péssima qualidade e que a saúde não chega para todos. Se você é a favor disso, eu acho que precisa ser internado, você precisa de tratamento psiquiátrico, porque já não é uma questão de ideologia. Não é ideologia. Os políticos brasileiros têm que ser tratados, independente de direita ou esquerda, como eles merecem, como cachorros, como corruptos, como sem vergonhas, porque é isso que eles são. O Opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho, fica aí com a gente.
Voltando com Opinião Litoral, que nessa sexta-feira tem comentários do advogado Roberto Mohamed. O noticiário político dessa semana, o maior abalo foi quanto a uma reportagem da Folha de São Paulo, jornalista dos Estados Unidos, Glenn Greenwald, que é famoso por revelações assim bombásticas. Uma reportagem mostrou que o ministro Alexandre de Moraes pediu ao TSE, sem formalizar esse pedido, investigações de pessoas envolvidas em notícias falsas, principalmente notícias falsas, manipulação das informações nas eleições de 2022, quando ele era ministro do Supremo e presidia esse inquérito que se chama de fake news. Para mim é notícias falsas em português. Depois ele falou, o que você citou aqui no intervalo, que seria esquizofrênico ele... na verdade, não. Agora, o país está dividido, então a metade bolsonarista, eu já vi gente dizendo, não é questão de impeachment, é questão de prisão, né? E outra metade diz assim, isso aí é tempestade em copo d'água, tem visões opostas. Na verdade, talvez haja uma... E às vezes eu não entendo por que não se fazem determinadas coisas que são tão claras. Vamos prestar atenção nisso. Eu fico espantado, às vezes, quando o advogado fala uma bobagem dessa. O juiz pode, a qualquer tempo, se manifestar de ofício. O que quer dizer de ofício? Por vontade própria num processo. Eu espero que não tenha nenhum advogado dizendo, não pode. Claro que pode. O juiz pode. Normalmente, um despacho desse começa assim. Chamo o feito à ordem. O que é chamar o feito à ordem? Ele toma a iniciativa, ele, juiz, de determinar que seja aberta a conclusão a ele, ou seja, se abre para despacho ou para decisão. Chama o feito à ordem. E aí, de ofício, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode dizer, revisando os autos, cometi um erro. Isso o juiz pode fazer, Paulo. Revisando os autos, vi que falta a citação, a intimação de alguma coisa. Como ele pode determinar, por exemplo, um processo está aguardando sentença no gabinete de um juiz. Ficou lá 6 meses, 8 meses. Eu acho que isso é sempre um trabalho prévio que devia ser feito antes para evitar que demorasse tanto tempo. Mas é muito normal acontecer quando o juiz começa o despacho dizendo converto o julgamento em diligência. O que é converter o julgamento em diligência? Estava concluso para a sentença, concluso para que vocês entendam um termo jurídico que diz que o processo está no gabinete esperando uma decisão dele. Seja sentença, seja uma decisão interlocutória, um despacho. O juiz pode. E o que ele faz nesse momento? Ele tira o processo da fase em que ele aguarda a prolatação de sentença e coloca, ele exige, volte para o perito, ou intime-se alguém, ou eu quero uma audiência novamente para ouvir tal testemunha. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele converte o julgamento em diligência. Diligência é qualquer ato que o juiz queira fazer no processo. Ele não vai requerer para ele mesmo, porque o juiz não requer, juiz decide. Olhem o absurdo do que estão falando. E esse jornalistazinho safado, fala aí, eu digo safado, por quê? Porque a Lava Jato, para mim, foi a coisa mais escandalosa que aconteceu, em que alguém obtém provas por meio ilegal e o nosso direito proíbe, as provas eram mortas, a gente chama de fruto da árvore podre, apodrecida, contamina, o fruto podre contamina a árvore inteira. E valeu o hacker ter obtido provas de maneira ilegal. Eu não estou nem entrando no mérito do conteúdo, mas ou eu sigo a regra ou não sigo. Quando ele fala, ele questiona, é a falta de conhecimento e, na verdade, jogar para a plateia. Para uma plateia que aplaude qualquer coisa no sentido de falar mal do Alexandre de Moraes. E até o Gilmar Mendes defendeu o Alexandre. Juiz não precisa requerer nada. Nada. Juiz decide. Juiz não requer. Quem requer é o Ministério Público. Quem requer é advogado. O juiz decide. E ele pode, de ofício, decidir alguma coisa. Acabei de explicar. O que o Alexandre faltou ele fazer? Ele formalizar, talvez, Paulo, um despacho desse tipo nos inquéritos. Mas ele determinar a diligência, ele vai requerer para ele mesmo. Ele mesmo, quando ele usa essa questão esquizofrênica, ele não está errado.
Ele talvez não formalizou para não chamar atenção sobre a investigação, mas está errado. Ele tinha que ter feito isso. Mas isso não dá nulidade. Isso não é causa de nulidade, não está na lei. Ele pode, porque juiz não requer, juiz decide. E quando o ministro do STF é também ministro do TSE, é lógico que ele pode fazer isso. A comunicabilidade dos inquéritos é óbvia. Então, com todo respeito aos juristas que estão querendo dar opinião nisso, porque discurso no Senado, com o nível desse Senado, eu não estou nem aí. Agora, dizer que o Alexandre cometeu nulidade ou que ele cometeu ilegalidade, rasga seu diploma, filho. Porque você comprou numa escola vagabunda. Você não se formou em direito numa boa escola. O juiz não pede, o juiz decide. Agora, Mohamed, veja que mesmo a Folha de São Paulo, que foi quem publicou a reportagem, no título não fala, nem na matéria, nem ilegalidade, nem imoralidade. Fala fora do rito, é a expressão que é usada. É porque ele tinha que ter despachado, é isso que eu falo, chama o feito à ordem. Notei que falta isso, falta aquilo, tal, eu quero que investigue isso, investigue aquilo. Talvez a motivação do Alexandre, porque eu já cansei de falar aqui. Alexandre foi meu professor de Direito Penal, ele tinha de Direito Constitucional no mestrado, e ele é autor de um dos melhores livros de Direito Constitucional que nós temos hoje. Uma Constituição comentada, que é muito boa, tem sofrido revisões periódicas, capacidade ele tem e ele sabe o que ele faz. Pode ser que ele não quis dar publicidade para não alertar quem estava sendo investigado. Mas agora, exigir que ele requeresse para ele mesmo não tem sentido. Eu acho que ele deveria ter chamado o feito à ordem e de ofício determinar tudo aquilo. Estaria dentro do rito. Agora, não é nulidade. Não é. Não anula o inquérito, não anula as decisões, não é causa de nulidade não respeitar o rito. Simples. Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. É que esse pessoal do Bolsonaro grita por qualquer coisa. Não pode transformar essa gritaria em esquizofrenia. Aí a gente já está ultrapassando os limites, Paulo, pelo menos do meu ponto de vista. No próximo bloco a gente comenta, a gente já comentou no primeiro bloco, o início das campanhas eleitorais hoje. Aí a gente vai especificar as campanhas daqui da Baixada Santista. A gente volta já já. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco. É dia de início de campanha eleitoral 2024. Ainda não é horário político gratuito, horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. É candidato podendo pedir voto, tanto pela rede social como na feira, como na rua, não é, Mohamed? Você já recebeu alguns pedidos de voto pela internet? Mas Não abriu? Não abri. Olha, gente, vamos explicar uma coisa, até porque é bom a gente começar, porque vamos falar de como vai ser a cobertura das eleições aqui na TV Cultura Litoral. Nós começamos, provavelmente daqui a uns 10 dias, as sabatinas com os candidatos a prefeito de todas as cidades do litoral. Essas sabatinas vão ser conduzidas por mim e pelo Danilo, diretor da TV, e elas vão passar diariamente após o Opinião, dentro da nossa grade da TV Cultura Litoral. E estamos tentando viabilizar o debate da TV Cultura Litoral também, talvez restrito à Cidade de Santos, mas é uma das nossas prioridades. Tomamos a decisão de não trazer candidatos a vereador em obediência à lei eleitoral, porque não haveria como dar espaço para todo mundo, são no Brasil inteiro, vocês viram, os números são absurdos, e a gente não pode dar espaço para todos, então não vamos dar espaço para nenhum.
A gente começa a assistir na nossa cidade, na nossa região, alguns movimentos que já eram esperados. Por exemplo, em Cubatão, o PT aderiu à campanha do candidato do PSB, num movimento que já vinha sendo articulado pelo Márcio França com o diretório estadual do PT, sem a participação efetiva do diretório municipal, mais ou menos como aconteceu com o MDB apoiando a Rosana Vale em Santos, mesmo com a não consulta ao diretório municipal, mas algo negociado com o MDB de São Paulo, através do Baleia Rossi. Então, a gente começa a ver movimentos impositivos em alguns pontos e que mostram que não vai ser uma campanha muito fácil. Um outro ponto que está sendo colocado aí, Paulo, é o fato de que a nacionalização da campanha é evidente. E é curioso como Santos fica um mundo à parte. Por que eu estou dizendo isso? O Rogério tem o PSDB é um partido que está avulso. Ele não é situação e nem oposição. Ele é o da Atena em São Paulo. Embora o Rogério tenha se filiado ao Republicanos numa jogada que visava bloquear o apoio eventual do Tarcísio à Rosana, e ele vive fazendo afagos a ela, e eu não sei por que essa coisa de... Eu acho que bloquear o apoio explícito é uma coisa, mas ficar usando o apoio dele quando todo mundo sabe que ele afaga a candidata do PL. Até porque a saída do Tarcísio do Republicanos está decidida e vai ocorrer depois da eleição. O Rogério não pode cometer o erro de repetir o papel do PSDB, mesmo estando no Republicanos. É impossível a não polarização. E tem algumas coisas curiosas. Existe uma grande diferença entre você ser ideologicamente de direita ou de esquerda e você ser oportunista num momento eleitoral. Eu não vou chegar ao exagero que o ex-presidente do Tribunal de Justiça, o Sartori, aqui, falou que a Rosana era socialista. Não é, nunca foi. Mas ela também não é bolsonarista desde criancinha. Ou não é de direita desde criancinha. Não porque ela começa no PSB como deputada, mas por falta de convicção. Mas quando você não tem programa, não tem projeto, você tem que falar, eu sou a candidata da Michelle e do Jair. Pronto. Ah, mas por que eu vou votar em você? Por isso. Então é nacionalizar a eleição. Do outro lado, o Rogério não pode fugir disso simplesmente. Porque essa polarização, essa nacionalização não vai existir. Por quê? Porque a Thelma, embora seja uma das maiores prefeitas que Santos teve na sua história, o PT nunca foi um partido forte. A única vez em que o PT ganhou uma eleição de segundo turno em Santos foi depois do governo da Thelma com o Davi Capistrano, que a sucedia depois de uma administração excepcional que ela fez. Se Santos tivesse segundo turno na eleição anterior, a Thelma não teria sido jamais prefeita de Santos, Paulo. Por quê? Porque ela indo para o segundo turno com o Del Bosco, ele traria os votos do Paulo Gomes Barbosa e todos os votos anti-PT, ela teve 30, ela não ia ultrapassar mais do que isso, e ela fatalmente perderia no segundo turno. Mas não tinha segundo turno. A Thelma foi eleita com 35% dos votos, mais ou menos. Isso é histórico no PT em Santos, embora tenham sido brigas acirradas. Beto Mansur e Thelma no segundo turno, Papa e Thelma no segundo turno, foram disputas acirradas. A do Papa foram 1.700 votos, né? 1.900, alguma coisa assim. Sempre foi muito acirrada, mas depois houve uma redução da importância do PT na cidade. E também até porque uma coisa é o PT, outra coisa é a Thelma. A Thelma, como Lula, ela está acima do PT. Até ela suplanta usam o PT. a expressão Petelma, né? Assim como o Lula está acima do PT, a Thelma sempre esteve acima do PT. A Thelma é uma instituição, ela não é uma política, ela não é uma candidata. E por isso, a gente tem que pensar que o Rogério
Já que ele não está nessa polarização, porque a Thelma que é a terceira para polarizar com essa direita bolsonarista, ele também não pode fingir que está em cima do muro. E ele é mais de direita, ou tão de direita, quanto é a Rosana Vale. É curioso isso. Não existe, você não vai dizer, a história do Rogério começa com Ney Serra em Cubatão, depois Paulo Gomes Barbosa. Em um momento ele vai dizer que ele é um cara de esquerda. Mas é importante separar aí, porque não é um centro-direita assim, próximo do bolsonarismo, Rogério, né? Não, não é. Mas a gente não pode dizer que ele é de esquerda. Não. Ele tem um bom trânsito, ele, por exemplo, conversa muito com a Thelma, ele conversa muito com o pessoal, ele atende todo mundo, mas é característica pessoal dele. Você não pode colocar ele dentro de um espectro ideológico de esquerda, ele não é. Mas se a gente pensar, e é isso que eu falo muito, quando a gente faz uma pesquisa de primeiro turno, e é essa a razão de ser do primeiro turno, por isso que eu falo, primeiro turno tinha que ser generalizado. Eu concordo que cidades muito pequenas não têm sentido, como Bertioga, Mongaguá, mas, por exemplo, não ter segundo turno em Cubatão com a importância e o PIB que Cubatão tem, o orçamento que Cubatão tem, eu acho um absurdo. Você ter um prefeito sem legitimidade. Porque a função do segundo turno é essa. É legitimar o cara que ganha a eleição. E quem ganha a eleição com 30% não é legítimo. Em caso de Cubatão, menos de 30%, né? Então aí você vê que é o absurdo do que a gente tem. Como, por exemplo, eu já disse, a eleição da ordem também vai acontecer por agora e tinha que ter segundo turno. Você tem que dar legitimidade, porque você tem 4, 5 candidatos, tem muitas vezes uma oposição pulverizada, e você permite que o cara da situação, que é um pulha, continue porque a oposição se dividiu. Como eu falei, a capital de São Paulo é um caso à parte. É o único lugar onde a situação se divide, né? A direita se divide. Mas é preciso entender que os candidatos vão ser cobrados em todas as cidades da nossa região e em todas as cidades do país, principalmente São Paulo, Paraná, Minas, Rio, na nacionalização da eleição, ou seja, direita contra esquerda. Eu acho que não vai ter como fugir disso, Paulo. E foi isso que fez com que o PT, pela primeira vez, abrisse os olhos e enxergasse que vale a pena abrir mão de ser cabeça de chapa em alguns municípios, para que você tenha pelo menos o espectro ideológico dos seus partidos mais próximos, PSOL, PCdoB, PSB, onde eles forem mais fortes, de terem candidatos e o PT conseguir manter sua base visando 2026. Em Cubatão não tem segundo turno, você tem toda a razão, a eleição não fica legitimada, e em Santos tem esse aspecto curioso mesmo de que a polarização não acontece porque quem representa o Lula, representa o PT, não está entre as duas forças que as pesquisas indicam como candidatas ao segundo turno. Mas vai ser preponderante no segundo turno. Era isso que eu ia perguntar. Eu tenho certeza. A fiel da balança é a Thelma. Em Cubatão tem o representante bolsonarista, Eduardo Paiva. Cubatão está fugindo dessa questão de espectro ideológico, né? Embora o padrão da gestão atual. Porque, veja bem, se a gente tiver o mesmo grupo ganhando em Cubatão, Cubatão vai continuar gostando muito de abraço. Né? Cubatão vai gostar muito de abraço. Cubatão vai fazer a festa das empresas de terceirização de mão de obra que não recolhem fundo de garantia, que não pagam salários, que não passam por licitação. Então, Cubatão vai virar a terra prometida de quem não gosta de licitação, de transparência, de honestidade e tal. É preciso prestar atenção nisso, né? Cubatão é uma cidade onde a secretária vai presa e o chefe dela não vai. É uma coisa curiosa, mas a gente vai ver isso acontecendo. Então, o segundo turno é onde você define, eu duvido que houvesse o atual quadro político numa cidade que se tivesse segundo turno. Por exemplo, São Vicente é um caso à parte. Né? Houve uma liquidação no supermercado, o prefeito foi lá, comprou todo mundo que podia fazer frente a ele, comprou mesmo, tá? Em liquidação, quero 4, tal, tá? E pagou secretaria e a ajuda e sorrisos. É candidato único.
Então lá não vale. Só que uma vez um candidato único já perdeu a eleição em São Vicente, foi o Caio França. Né? Não era candidato único, mas todo mundo achava que era. Exato, mas eu tenho. A coisa chegou num ponto em São Vicente, foi um negócio mesmo de liquidação. Pena, né? Liquidação, e ele comprou baratinho. Baratinho. E aí eu acho que lá não vai ter nem graça. Eu acho que lá não dá nem para fazer debate, Paulo. Pelas regras, não vai dar nem para fazer debate. Agora, na eleição, o papel do PT em Santos, sem dúvida nenhuma, vai ser preponderante no segundo turno. No primeiro turno, lógico, vai apimentar a disputa, mas é no segundo turno que cresce. É no segundo turno que se agiganta essa questão ideológica. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, analisando essas situações todas com você, telespectadora, com você, telespectador, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12h, e um ótimo final de semana para você que você merece.